Oh, I met another girl, Dad. I really think this is the one. Her name's Lois. It's her right there. Murphy still grabbed his car. She crashed it. Usar mais um vídeo. Hoje meu vídeo será um tanto diferente. Como vocês podem ver, coloquei 4 cenas de alguns dos principais filmes de Christopher Nolan, tá? A saber, O Cavaleiro das Trevas, o melhor filme de super-herói de todos os tempos, A Origem, tá? Eu não gosto da tradução, prefiro Inception, mas enfim, é como ficou. Interestelar, que é um dos melhores filmes de ficção científica também de todos os tempos. Eu acho que só deve estar abaixo de 2001, Odisseia no Espaço. E por fim, Tenet, que é considerado o filme mais fraco de Nolan. Muitos não gostam, mas eu gosto. Não exatamente por ser do Nolan, mas porque eu realmente acho um ótimo filme de ação. Então, o vídeo de hoje é sobre o maior cineasta vivo do mundo, tá? Christopher Nolan, que alguns católicos tradicionais limpinhos, purinhos, preferem evitar por supostamente ser gnóstico. Eu até acredito que eu seja de fato, tá? Mas o fato é que ele é o melhor de todos atualmente. E os seus filmes são excelentes, mesmo, tá? Sob a rígida perspectiva da arte do belo que eu costumo colocar aqui. A saber que um filme só é bom, de fato, se eles nos levar ao verdadeiro fim da arte do belo, que é fazer o homem proceder ao bem e ao bom mediante o belo. O Christopher Nolan faz isso frequentemente, sim. E como a obra de arte também depende do receptor, um recipiente, aquele que recebe a arte também pode apreciar com a perspectiva católica, se aquele que recebe for católico também. Pois bem, Christopher Nolan nem tinha nascido ainda quando a seleção brasileira de futebol conquistou a Copa de 1970, no dia 21 de junho. No dia 30 de julho, nascia Christopher Nolan, em Londres. Nolan, aos 27 anos, se casou com Emma Thomas e com ela tem 4 filhos. Como sabemos, é um homem discreto, tá? Porém extremamente ambicioso como cineasta. Claro, não chega no nível da ambição de um James Cameron da vida, tá? Mas ele é sim um cineasta muito ambicioso quando se trata de roteiros, narrativas e complexidade dos personagens. A outra coisa que também chama atenção é a sua originalidade. A maioria dos seus filmes são extremamente originais. Tão originais, com roteiros tão complexos, que é incrível como o Nolan ainda, digamos assim, não lançou nenhuma bomba, né? Ou seja, um filme muito ruim, chato, pendante. Nolan, ele é capaz, tá, de, inclusive, equilibrar a profundidade da narrativa, do roteiro, da narrativa, e também dos diálogos dos personagens, com também um entretenimento. Uma das suas marcas é justamente nunca subestimar o intelecto do seu espectador. Por mais que muitos reclamem que em certos filmes haja, digamos assim, explicações demais,
né? Como, por exemplo, acontece em Interestelar. Mas o fato é esse, tá? O Nolan, ele gosta muito de usar a tecnologia IMAX. IMAX é um formato, tá, de alta resolução que serve para capturar imagens de altíssima qualidade. Geralmente usa película de 70 mm. O Nolan, ele usa e abusa, digamos assim, neste formato. E isso não é exatamente um defeito. O Nolan, ele não quer apenas que o espectador assista um filme. Ele quer realmente proporcionar uma experiência muito superior à de quem meramente assiste um filme. Ele quer sempre tornar o seu filme o mais imersivo possível, tá? Ele, digamos assim, não se contenta também apenas com a imagem. Inclusive, ele é avesso ao uso excessivo de CGI, né? CGI. Como acontece nos filmes da Marvel, por exemplo. Nolan, ele usa muito efeitos práticos, tá? Muito mesmo. Inclusive, na cena do Tenet, em que se explode um avião, ele realmente explodiu um avião. A cena do hospital sendo explodido pelo Coringa em Cavaleiro das Trevas, ele realmente colocou um prédio inteiro para explodir, tá? Tudo para ficar o mais realista possível. E claro, né, não podemos deixar de colocar aqui, por exemplo, as suas narrativas complexas. Nolan, ele não gosta, tá, de roteiro linear. Ele realmente prefere brincar com o tempo. Claro que alguns podem até chiar, né, com a teoria alternativa de Einstein, de coisa da física quântica, etc. Não tô aqui querendo obrigar ninguém a acreditar nisso, tá? Eu também tenho minhas críticas como tomista a essas coisas, mas o fato é que o Christopher Nolan consegue usar esses elementos de maneira genial em Interestelar. O modo como ele encaixa o lapso temporal, tá, que acontece próximo do buraco negro Gargantua e o que acontece aqui no sistema solar é impressionante. A forma como ele encaixa tudo isso. Inclusive, Interestelar retornou em cartaz há pouco tempo atrás, tá? Eu acho que já foi retirado. Quem aproveitou, e ninguém pode negar que é um excelente filme. Outra coisa que também chama atenção é o uso de trilhas sonoras um tanto minimalistas, porém sem perder a coerência com o filme, sem perder também a qualidade. A trilha sonora de A Origem e de Interestelar estão, sem nenhuma dúvida, entre as melhores de todos os tempos. Tá? O Nolan, ele sabe muito bem escolher o que ele quer para acompanhar o filme. A trilha sonora de Interestelar mesmo é inconfundível.
tá? Quem assistiu ao filme vai sempre se lembrar da trilha sonora, não apenas também da sua fotografia e dos seus efeitos visuais. E também a Nolan é mestre em sempre conseguir extrair o melhor dos seus atores. Provavelmente a atuação de um ator que mais chama atenção é a atuação de Heath Ledger como Coringa em Cavaleiro das Trevas. A cena dele batendo palma ali, que eu coloquei no início desse vídeo, é uma prova disso. Mas vai muito além. O Heath Ledger, ele se entregou de tal maneira a esse papel que praticamente assumiu a identidade do Coringa. Tá? É uma capacidade que o Nolan tem de fazer isso. Assim como também o Joseph Cooper, o Matthew McConaughey, como Joseph Cooper em Interestelar. Há quem diga que a imersão do Heath Ledger como Coringa, em seu papel como Coringa, tenha, digamos assim, causado o seu falecimento. Tá? Eu não sei até onde isso é verdade, sinceramente. Eu até acredito que não, porque houve outros atores que assumiram papéis de pessoas realmente loucas, mas que não se perderam dessa maneira. Por exemplo, a atuação de Jack Nicholson como Jack Torrance em O Iluminado, ou então o Joaquin Phoenix como Coringa, né, em um Coringa de 2019. Lembrando aí, tá, que não são o mesmo personagem, tá? O Coringa de Joaquin Phoenix não é o mesmo personagem do Coringa do Heath Ledger. Mas o que eu quero colocar aqui é a capacidade, o que eu quero destacar aqui é a capacidade do Nolan em conseguir extrair o melhor dos seus atores e sem cometer, digamos assim, nenhum tipo de abuso físico ou psicológico, como o Stanley Kubrick fazia. A cena do machado, em O Iluminado, por exemplo, foi gravada 127 vezes. Tá? É uma das razões da Shelley Duvall, que era uma excelente atriz, ter uma atuação fraca nesse filme, contrastando com a atuação do Jack Nicholson. O Nolan, pelo contrário, ele é muito mais humano. Tá? Claro que, bem, é realmente uma crítica que eu estou fazendo ao Kubrick aqui, né? O Nolan, ele é muito mais humano, tá? Ele deixa os atores muito mais à vontade. Tanto é que muitas cenas de Cavaleiro das Trevas não estavam previstas no roteiro dele, que o Heath Ledger simplesmente improvisou, mas que o Nolan gostou tanto que manteve no filme. Por exemplo, a cena em que o Coringa aparece numa sala cheia de mafiosos ali, ele entra rindo. E aquilo não estava previsto no roteiro. Inclusive, a reação dos atores nessa cena é autêntica, tá? Inclusive, um dos grandes feitos do Nolan com o Cavaleiro das Trevas, não só o Cavaleiro das Trevas, como o Batman Begins e o Cavaleiro da Treva Ressurge, foi justamente
fazer os filmes de super-herói voltarem a ser levados a sério. Coisa que até então não acontecia. Depois dos fracassos de George Schumacher com o Batman Eternamente e o Batman e Robin, os filmes de super-heróis ficaram no limbo. Até o Nolan produzir essas obras-primas. No entanto, creio que eu já abordei o que tinha que abordar sobre o Nolan numa perspectiva puramente cinematográfica. Mas fica a questão: os filmes de Nolan alcançam a finalidade da obra de arte do belo? Fazer o homem propender ao bem ou verdadeiramente do belo? Eu comentei alguns vídeos atrás que o Ainda Estou Aqui não cumpre isso, porque as suas premissas já são más. Mas a pergunta é: se um filme tão aclamado pelo público brasileiro como Ainda Estou Aqui não consegue isso, por que os filmes de Nolan alcançariam? Visto que Nolan, ele está muito longe de ser católico. Muito, por contrário, dizem que ele é até agnóstico. Inclusive, talvez haja realmente esses elementos em seus filmes. Mas a pergunta é: ele consegue fazer isso? A resposta é sim. Ele consegue. Justamente porque, por mais que ele use muito da ambiguidade com relação às conclusões, o filme de Nolan pode, sim, ser interpretado de uma maneira que entendamos que realmente os filmes dele alcançam esse fim. Por exemplo, o próprio filme do Batman, a trilogia do Batman. O que vemos ali? O Batman em O Cavaleiro das Trevas, depois de ter capturado o Coringa, ele sacrifica a sua própria reputação em prol do bem da cidade. Ele, de igual maneira, ele se sacrifica ali. Ele abre mão da sua reputação. E só depois, no Cavaleiro da Treva Ressurge, que ele alcança maior maturidade e volta a agir realmente como um super-herói. Claro, infelizmente tem aquela cena em que ele tem um casozinho com a Talia al Ghul, filha de Ra's al Ghul, que estava disfarçada de Miranda Tate. Mas pelo menos não mostra o que o Oppenheimer infelizmente mostrou, né? O quê? Cenas imorais explícitas, né? E 2 vezes, né, por cima, né? O Oppenheimer é o único filme do Nolan que eu não consigo recomendar, tá? A não ser, claro, que a pessoa consiga passar essas cenas ou consiga uma edição com essas cenas cortadas. Creio que é o único vacilo do Nolan que eu vi em todos os seus filmes, tá? O único. Oppenheimer, infelizmente, está no nível abaixo, tá? De todos os outros filmes. Justamente por causa dessas 2 cenas. Se não as tivesse, Oppenheimer seria um dos top 3 dele, tá? Eu já vi alguns críticos dizerem que seria o melhor. Eu discordo, tá? O Oppenheimer, mesmo que não contivesse essas cenas, eu acho que ainda estaria abaixo do Amnésia, do Interestelar e talvez do Cavaleiro das Trevas.
O Interestelar, ele, digamos assim, ele alcança uma perfeição única dentro dos seus filmes. O filme é maravilhoso em termos de efeitos visuais e fotografia. O Nolan, inclusive, ele fez uma plantação de milho de 200 hectares só para gravar a cena da caminhonete atravessando a plantação. O filme não tem nenhuma cena, tá, que o comprometa moralmente, nenhuma. Os seus diálogos são profundos e densos. E a mensagem por trás do filme resume-se basicamente no fato de que o amor é o motor de tudo, né? Inclusive do universo. Que pode ser interpretado de uma maneira maravilhosa, né? Pelos católicos. Alguns criticam porque dá um aspecto, digamos assim, sentimentaloide. O final pode ser visto dessa maneira, mas eu discordo também. Tá? Podemos observar isso num aspecto, digamos assim, mais profundo. É que como Interestelar é uma ficção científica, muitos esperam que seja menos sentimental. E esperavam alguma coisa do nível do 2001 Odisseia no Espaço. Tá? Mas o próprio 2001 Odisseia no Espaço tem ali mensagens que, digamos assim, transcendem o científico, o material. Tá? Por mais que o Stanley Kubrick tenha sido um ateu, de fato. É diferente do Nolan, apesar do Nolan ser católico. Por exemplo, né, qual é o papel do monólito ou do bebê cósmico que aparece no final do filme? Entenderam? Inclusive, o final de 2001 no Odisseia no Espaço é 100% gnóstico. Ali sim, tá escancarada a coisa, tá? Gnóstico não no sentido daquela dualidade, né? De que a matéria é má, o espírito é ruim. Não é exatamente nesse sentido, mas no sentido da divinização do homem, né? O que é aquele bebê cósmico senão uma espécie de transvaloração, uma superação da sua natureza? O Interestelar, ele tem um pouco disso também, tá? Mas de maneira mais contida. Em Interestelar, o buraco de minhoca que aparece próximo a Saturno, para onde os astronautas vão, é literalmente uma construção de uma, digamos assim, civilização superior, tá? Por entes superiores do futuro que construíram aquilo para nós humanos. Mas aqui vai um spoiler. Adivinhe quem seriam esses seres superiores do futuro que construíram isso? Nós mesmos. Mas não deixa de ser algo bem impactante, né? Principalmente quando os astronautas vão até lá e veem aquilo. É maravilhosa a cena. E o interessante é que os filmes de Nolan são totalmente desprovidos de lacração, tá? Você não vai encontrar nada disso. E muito pelo contrário, se vocês assistirem, por exemplo, ao Cavaleiro da Treva Ressurge, há ali uma crítica implícita ou explícita, dependendo do ponto de vista, ao pensamento revolucionário. O vilão Bane é claramente uma
representação daquela pessoa que quer impor um pensamento revolucionário a todos. O Bane, ele literalmente quer destruir as instituições, tá? E impor uma sociedade igualitária. Isso está explícito em seu discurso. Não tem como negar. O que pode, de alguma maneira, ser uma forma do Nolan expressar sua rejeição, ao menos, ao comunismo, tá? Mas podemos também dar uma interpretação ao filme. Me digam vocês agora se o discurso do Ben não parece ser de um militante do PSOL, né? Mas basicamente é isso. Está previsto que Nolan vá dirigir um filme, uma versão cinematográfica de A Odisseia, de Homero. Eu confesso que com relação a esse filme eu tenho certo receio, né? Porque eu não sei se o filme Oppenheimer pode ser um indicativo de que o Nolan não vá por esse caminho apelando para a sensualização, tá? Inserindo 2 cenas de sexo no filme do Oppenheimer. Se ele for capaz de fazer isso, infelizmente não sei do que ele é capaz de fazer em A Odisseia. Eu não assistirei A Odisseia logo de cara, tá? Eu aguardarei os comentários de alguns críticos mais conservadores sobre esse filme. Tem tudo para ser uma obra-prima, tá? Mas infelizmente tem tudo para ser um desastre também. Aqui eu não estou para elogiar o Nolan de Oppenheimer, tá? E nem do que pode ser com Odisseia, mas sim o Nolan que dirigiu esses filmes magistrais até aqui. Mesmo filmes como, por exemplo, Tenet, que é considerado o filme mais fraco dele, mesmo esse filme eu considero muito bom, tá? É um dos melhores filmes de ações que eu já vi. Claro, não chega a ser exatamente um Matrix da vida, mas não fica muito longe. E a maneira como ele dirigiu o filme é quase enigmático. Como é que ele consegue colocar personagens em ação num tempo normal e ao mesmo tempo na regressão? Como dito, o Nolan gosta muito de brincar com o tempo, né? Como a gente vê também em Interestelar e em A Origem. Mas em Tenet, ele parece ir muito mais além, a ponto de colocar no mesmo enquadramento cenas em ação no tempo normal e reversa. Eu fico imaginando o tanto de ensaios ele teve que fazer com filmagens e refilmagens. Inclusive, um personagem no tempo normal tem que lutar contra o que está na reversão. É uma doideira. É uma doideira. Alguns podem até objetar, dizendo que Martin Scorsese é superior, ou mesmo o Roman Polanski. O Roman Polanski, ele tem muitos problemas morais, tá? Que nem convém colocar aqui. Já estou sendo muito ousado em colocar recortes de cenas de filme nesse vídeo. Também o Martin Scorsese, ele tem um problema de ser praticamente um niilista moral, tá? Quem vê os seus filmes, como por exemplo o Taxi Driver ou o Lobo de Wall Street, já vê ali um niilismo moral muito grande, tá? A coisa piora quando vai pro filme Silêncio, tá? Que é praticamente uma apologia à apostasia. E principalmente o filme mais blasfemo da história, que é A Última Tentação de Cristo, tá? Por conta desses filmes, o Martin Scorsese é um filme cujos filmes eu nem tenho vontade de assistir, tá?
Eu prefiro 1000 vezes ver, por exemplo, O Pianista, do Polanski, a ver qualquer filme do Scorsese. Por mais que o Polanski tenha problemas, inclusive ele saiu fugido dos Estados Unidos para a França por conta de certos crimes envolvendo menores, se é que vocês me entendem. O Pianista é um filme em que o bem e o mal estão muito bem delineados. No filme de Nolan, isso também é bem delineado, tá? Por mais que muitos neguem. Já em Scorsese, essa divisão simplesmente não existe, tá? Então, vocês podem apreciar os filmes de Nolan, você pode apreciar o sacrifício feito por Batman, tá? Na sua trilogia. Vocês podem apreciar o próprio Nolan com seu roteiro filosofando sobre o tempo e o livre-arbítrio em Origem. Você pode apreciar o Interestelar, mostrando o quão é profunda a relação da maternidade entre o Cooper e a sua filha Murphy em Interestelar. Inclusive, esse filme Interestelar, o próprio Nolan deixou bem claro que ele fez para a filha dele esse filme. O Nolan ele se sentia culpado por conta das suas ocupações como cineasta. E a ausência dele como pai em relação à filha. O Interestelar é quase um pedido de desculpa dele. Tá? Inclusive, o Jurandir Gouveia, que tenho certas críticas a ele, tá? Por conta do seu protestantismo liberal. Mas o comentário dele a esse filme é genial, tá? Eu vou colocar o link na descrição. E é isso, tá? De todos os filmes do Nolan, o único que eu recomendo é justamente o último, né? O Oppenheimer. Que por conta das 2 cenas de sexo inseridas nesse filme, são as 2 cenas de sexo mais necessárias da história. Tá? Por mais que o filme como um todo seja genial. E o Cillian Murphy entrega a sua melhor interpretação da carreira. Então, meus amigos, fica aqui a minha recomendação, tá? Cinematográfica. Contribuam com o canal quem puder. E pode acessar também as minhas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.